Estamos começando então mais um Câmara Entrevista. E o assunto hoje é adoção. E a convidada é a psicóloga e também professora Mariana Mello. Ela vai nos contar um pouco sobre uma nova formação, que está surgindo no país e para a qual ela está estudando, são as doulas de adoção. São as doulas de adoção. Assim como existem as doulas da gestação, que são aquelas mulheres, que acompanham a mulher durante toda a gestação, hoje então, existe essa nova formação que são as doulas de adoção, que acompanham também as famílias que estão neste processo de adoção. E a Mari vai nos contar então um pouco mais sobre essa formação. Que legal. Oi, Mário, te agradecer por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite, Eu vou te pedir então para já começar nos contando um pouco mais, sobre essa nova formação que surge, para a qual tu está te habilitando, que a gente sabe, que assim como numa gestação, a adoção é um processo cheio de dúvidas, de inseguranças, de questionamentos, Foi isso que te levou a buscar a formação para a doula de adoção? Nos conta um pouco mais, porque isso tudo é muito novo para a gente também, Não tínhamos também conhecimento dessa formação. Então nos conta um pouco dessa tua escolha, dessa formação que tu tá fazendo como doula de adoção. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, dar oi para os telespectadores também e falar que sim, é um momento que gera muita ansiedade, dúvidas, mas eu acredito que assim é toda a via de parentalidade, Então, apesar de ser algo que com certeza me preocupa, não foi o que me levou à formação de doulas de adoção, Eu pude estagiar no fórum durante a graduação, fazer meu TCC também, na área, e eu pude perceber o número de crianças e adolescentes que são devolvidos, ao acolhimento. Apesar de ser uma medida irrevogável a adoção, isso acaba acontecendo. Então eu pensei, eu gostaria de ter a oportunidade, uma vez formada, de contribuir de alguma forma, para reduzir, o número de crianças que são devolvidas ao acolhimento. Então, eu comecei a fazer parte também durante o último ano de graduação do grupo de adoção de Bagé, o GAB, E daí teve um dos encontros, que foi falado, sobre a existência do curso de doulas de adoção. E a partir daquele momento eu fui atrás, porque eu pensei, exatamente, o que eu pensava, existe o curso, eu quero saber como é, me informei. Daí desde então eu venho aguardando o curso e agora ele saiu, Agora esse ano eu já fiz toda a parte teórica, agora falta porque tem o estágio, Eles designam uma família, porque tem o Instituto de Adoção agora no Brasil. E também a gente faz um artigo de conclusão, Então a previsão da minha formação é agora em dezembro. Então, tu tá em formação ainda, como doula de adoção. É bom a gente deixar isso bem claro, E a gente sabe, pode passar um bom tempo, entre a decisão de adotar, a inclusão no cadastro, no cadastro de adoção que existe no nosso país, e, enfim, receber a ligação dizendo que o filho chegou, Qual é o papel da doula nesse processo, Por exemplo, na gestação, a gente sabe que tem aquela questão que a mulher às vezes olha para o positivo e também procura uma doula, E quando que essas famílias podem procurar, ou quando que elas costumam procurar, ou qual é a melhor hora, para essa doula acompanhar? Se é quando vem a ideia, se é depois de já estar incluso no cadastro, como é que acontece esse processo, essa relação? Na verdade, a doula de adoção, ela pode ser procurada desde o início, A família está pensando sobre a possibilidade de adoção, vou procurar uma doula, vou ver o que eu faço primeiro, porque muitas vezes as famílias elas têm o interesse e nem sabem, onde ir primeiro, Então a gente, além do apoio, emocional, enfim, psicossocial, também a gente auxilia nas questões legais, que a gente fornece essas informações para as famílias,
Então é interessante, mas isso não quer dizer que, por exemplo, até quem já adotou pode entrar em contato, né? Procurar uma doula, porque a gente também auxilia em todas essas questões, né? Porque tem muitos fatores envolvidos. Outra coisa, né, outra informação que eu acho importante deixar claro, como psicóloga, né? Eu não atuo, eu não sou psicóloga e atuo como doula, né? A partir do momento que a família me procura, a gente vê a necessidade, através de uma anamnese, né, de ver, bom, se eu vou atuar como psicóloga ou como doula. Não existe o trabalho né, assim, não é ao mesmo tempo que eu vou estar atuando nas duas frentes. E assim, mas para ser doula de adoção é necessário a formação em psicologia para chegar até esse curso ou não? Não. Eu tenho colegas no curso, né? Tenho colegas advogados, assim, não vou me recordar agora, mas das mais diversas profissões, assim, assistentes sociais, né? É claro, eu não vou dizer que meu conhecimento na psicologia não me auxilia nesse processo, porque auxilia muito. Assim como de um advogado, né? Como de um advogado, nas questões, claro, jurídicas, com certeza, assim. Mas é no momento do encontro com a família, assim, que a gente vê, né? Porque o processo da doulagem, ele é diferente, né? Da terapia. Daí, por exemplo, no momento lá a gente identifica que a família precisa tanto de terapia quanto de doulagem. Bom, daí por exemplo, eu atuo como doula e encaminho para colegas que possam atender, fazer a terapia. E como é que é o puerpério da adoção? Porque a gente sabe, né, que quando a mulher... Vou o tempo todo comparar, porque eu acho que tem comparação, acho que é um processo diferente, mas muito semelhante, né? A gente sabe que quando nasce o bebê tem a questão do puerpério, né? Quando a mulher, ela pare, enfim, tem o puerpério, que é aquela questão do sentimento, né? O bebê novo, se adaptar com a vida do bebê, né? Toda a família em função daquilo, mudam os horários, muda a rotina, a mulher está tomada de hormônios, enfim. Mas a gente também sabe que na questão da adoção é uma vida que está chegando naquela casa, né? Ou algumas vidas, às vezes tem adoção de irmãos, né? Que estão chegando naquela casa, também vai mudar a rotina da família, né? Vai mudar a estrutura familiar, enfim, são todas umas mudanças. Então a gente pode, acredito que chamar do puerpério da adoção, né? Assim que aquela criança ou aquelas crianças chegam naquele lar, né? Tem esse momento. Como é que é isso, assim, essa mudança intensa da criança, a adaptação psicológica, emocional, social, a apresentação para os amigos, né? Encarar, às vezes, até alguns preconceitos que a gente sabe que existem sobre a adoção, né? Dos amigos, mas como assim? Vai pegar um filho que não é teu para criar? Não são palavras minhas, a gente sabe que existe, que tem pessoas que pensam isso e falam isso para quem escolhe adotar, né? Então, como é que é todo esse processo, assim, do puerpério da adoção, pelo que tu acompanhou, né, na tua experiência no estágio no fórum, também no curso, né, que tu já vem estudando, como é que acontece isso para as famílias? Então, esse período, né, ele existe, porque a adoção, ela também é uma via de parentalidade, né? Então, assim, desde o momento que a gente falou antes, né, de recebe a ligação, o receber a ligação é como se fosse ali a bolsa que estourou, né? Teve toda a gestação a partir daquele momento, a ida ao fórum, né? Nesse momento que recebe a ligação, né, pode também ligar para a doula de adoção para auxiliar nesse processo. E assim, com certeza a família adotiva, né, a mãe, enfim, vai passar por esse momento. A família como um todo é um momento de adaptação, né? É importante que a família tenha um tempo para isso, né? Se prepare, possa ter um tempo para viver, né? Aquela adaptação por completo, para estabelecer os vínculos. Afinal, é tudo muito novo para todo mundo, né? Teve lá o tempo, a licença, né, maternidade, paternidade, enfim, teve esse momento. Tá na hora de voltar para o trabalho, voltar para a escola, como é que faz? É importante que a escola seja comunicada, né, do que está acontecendo. E assim, bom, pode ser que meu filho, minha filha, meus filhos não venham um dia, não venham outro dia, né? E tá tudo bem porque é tudo muito novo, né? Às vezes a família, claro, fica naquela ânsia da melhor escola,
da melhor escola de inglês ou de futebol, enfim. Mas nesse primeiro momento, o boletim que precisa estar positivo, né, é o da relação, da emoção. Um outro momento, depois se pensa em nota, né? Então tem todo assim, respeitar o momento, né, de adaptação desse puerpério, assim, né? E também tem a questão que é importante a rede de apoio, né? Essa rede de apoio é fundamental. E pode acontecer, assim, por exemplo, do casal decidir que quer adotar, né? E aí a família, às vezes, é contra. Muitas vezes tem todos esses preconceitos e a família não entende aquela decisão, não acha certo, ou enfim, né? Acha por bem que pode opinar e, de repente, não aceita. A doula também tem um papel de ajudar a família disso, de fazer um trabalho, ou aí não cabe, assim? Cabe, sim. Assim, em primeiro lugar, né, é uma decisão de quem vai adotar, né, se é uma adoção solo, se é uma afetiva, heteroafetiva, né, é a família que vai decidir se vai, para quem vai contar, no momento que vai contar, né. Mas no momento que conta, a gente pode auxiliar nesse momento, né, de orientar, que às vezes tem a questão do preconceito, mas às vezes também é um desconhecimento sobre o processo adotivo, né? É importante, né, por exemplo, a família está participando porque a doula também orienta isso a participar de grupos de adoção, como eu falei antes, tem aqui em Bagé, inclusive, né? Que eu até esqueci de comentar, que eu comecei participando e hoje, né, eu estou fazendo ali parte do grupo também da coordenação com o pessoal, que eu me sinto muito honrada e muito feliz, porque é um espaço de muito aprendizado, além de poder ajudar cada vez mais, né, as famílias. Mas assim, bom, vou participar de um grupo de adoção. Quem sabe eu convido, né, contei para os meus pais, eles não entendem como é que funciona, estão ansiosos, convida eles também, né? E, por exemplo, acontece muito fotos, né? Geralmente tem fotos de gestação, pode ter foto da espera, e daí convida, né, a família começa a envolver todo mundo. Então tem várias estratégias, né, que como doula a gente pode orientar, assim, as famílias, né? Mas assim, não é uma exigência, né? Isso vai muito ali da família, do momento que achar que é importante. Quando eu falei de rede de apoio, a rede de apoio não necessariamente é a família, né? Daqui a pouco, são questões básicas, assim, que a gente conversa, assim, por exemplo, quem vai fazer, que também são conversadas, né? Quem vai limpar a casa, ou quem vai cuidar do cachorro, quem vai no mercado. Isso aí pode, claro que geralmente a gente conta com o pessoal da família, mas também pode, de repente, contratar alguém para fazer. Quando eu digo de rede de apoio, porque às vezes tu é novo na cidade e não tem familiares, também pode acontecer isso. É uma questão, assim, de organização, né? E de organização até entre a nova família que está se formando, entre a nova família que está se formando. Então, a doula pode ajudar nesse processo, né? E sim, as famílias podem ser, né, avó, enfim, bis, envolvidos, né, nesse trabalho. E a gente sabe que ainda existe a ideia por parte de algumas pessoas de que para adotar basta ir num abrigo, escolher uma criança e vai sair com ela pela mão com uma mochilinha e vai levar para casa. E não é assim, né? A gente sabe que o processo de adoção no Brasil, ele às vezes é muito longo, uma espera de anos, né? Tem todo um processo de preencher o cadastro, passar por, né, algumas seleções dentro do cadastro, enfim, algo que também eu não tenho total conhecimento, mas a gente sabe que não é assim. Então, buscar informação sobre esse processo, a gente pode dizer que é um primeiro passo para a adoção, seria um dos passos mais importantes? Sim, a busca por informações, em qualquer assunto, ela é importante, né? Quando a gente pensa em tomar qualquer decisão. Mas a doula da adoção, ela pode ajudar para encontrar informações mais assertivas, né? Claro, além de procurar a doula, como era feito antes, né? E como surgiu, acho que a gente até
eu esqueci de comentar isso, né? A formação em doula de adoção, né, ela é nova no Brasil, né? A Mariana Muradas e a Mayra Ayalo, né, elas são fundadoras do Instituto de Doula de Adoção no Brasil. E a Mari, ela traz, então, dos Estados Unidos. Ela é doula de gestação e também doula de adoção. Então, elas montaram o instituto, né? Fizeram a formação. Então, retomando, né? Como era feito antes disso tudo, se é algo tão recente, né? Pode ir, deve ir na vara da infância e da juventude, né? Da comarca da região, né? Vai lá e daí eles vão informar da documentação que é necessária para entrada com pedido, né? A partir do momento da pandemia ali, né, que isso aconteceu, enfim, do início da pandemia, também foi facilitada a questão online. Então, é possível hoje fazer um pré-cadastro, né, no SNA, que é um sistema de adoção e acolhimento também. Então, tu faz o pré-cadastro ali, eles já pedem a documentação, depois gera um código, assim, tu pode ir direto com esse código na comarca, né, da região. Isso facilita também, assim, esse processo, né. Então, são 3 vias aí, são 3 maneiras que pode dar início nesse processo, né, que, né, seria, então, a vara, né, da infância e juventude da comarca da região, pode também fazer esse pré-cadastro primeiro no SNA, que, como eu disse, é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e pode também, né, entrar em contato com uma doula de adoção que vai auxiliar aí com, né, orientar nesse processo todo, porque o que a gente vê muito são famílias que, enfim, pessoas que eu não sei por onde começar, por onde eu começo, né? Então, a doula, ela pode auxiliar nesse processo. E a gente sabe que alguns casais, eles entram na fila de adoção depois de tentativas frustradas de tentar engravidar, né? Então, muitas vezes, aquela mulher, ela sonhava em engravidar, parir, amamentar, né? Como é que é a conversa nesses casos? Assim, qual é a abordagem daí que se faz, né? Porque a gente sabe que o processo de adoção, além dele ser longo, porque a gestação, ela tem os 9 meses, ela não vai passar desses 9 meses, né? Mas a adoção, ela pode durar anos, né? Ela pode levar anos as pessoas naquela fila, principalmente dependendo das exigências que podem fazer, né? Por exemplo, eu quero um bebê, menina, branco, né? Até 5 meses. Então, essa espera pode se tornar quase infinita, né? Como é que é, o que a gente aborda, né, nesses casos, se de repente essa pessoa não pode vir a ter um processo frustrado, porque ela vai pular algumas etapas, né, naquilo dali, ela não vai ter, por exemplo, a gestação, né, ela não vai estar vivendo isso. Então, qual é a abordagem daí que uma doula faz nesse caso, quando a família procura com essa questão, assim, né? É muito delicado e muito importante, eu acho que é justamente fundamental para ter uma adoção bem-sucedida. É estranho a gente falar bem-sucedida, mas o que é? Criança ou adolescente, né, vai permanecer nessa família que se formou, né, não tenha que retomar para o acolhimento. Então, é preciso verificar, né, por exemplo, se foi um caso de perdeu o bebê e daí entra com pedido de adoção, entra para a fila, né. O que acontece? Bom, é preciso verificar se a família, ela trabalhou o luto. Então, se não trabalhou, é preciso trabalhar, porque assim, uma criança não substitui a outra, né? Mas às vezes na hora da dor, a família não consegue ter a lucidez disso. Ela acha que aquela criança ali pode amenizar aquela dor desesperadora que é a perda, né? Então, esse luto tem que ser trabalhado, assim como tem também casais que procuram adotar para salvar casamento, digamos assim, né? E também não é por aí. Então, a gente consegue, né, conversar através de questionamentos, né? Propor essa reflexão para a família, né? Para que a família venha fazer, né? Venha adotar no momento mais
assertivo, assim, né? É que eu acho que fica, é a mesma questão da própria gestação, né? Filho não é a solução, né? As pessoas às vezes veem no filho a solução para salvar o casamento ou para realizar o sonho que tinha, a idealização da família perfeita, aquela família de revista, né? Andando num campo, brincando com os filhos, e a gente sabe que o dia a dia tem outras coisas, não é só isso, né? Não é só a parte bonita da família. E que também família não é só pai, mãe e filhos, né? Às vezes o pai e a mãe, eles acham outros, ou enfim, um casal, ele acha outros meios de se completar que não necessariamente se tornando pais e mães de crianças, né? Por exemplo, hoje tem a questão dos pets, né? Que também são tratados, muito bem tratados, às vezes até melhor do que algumas pessoas e que, de certa forma, completa aquele casal, né? Então, acredito que muitas vezes a idealização é o que atrapalha esse processo no ser humano, né? Que idealiza uma coisa e na hora de conviver não é isso, né? Mas essa idealização, ela acontece na gestação por também, via claro. Biológica, né? Porque tu vai idealizar que teu filho vai ser daquela maneira, que vai, quando for uma menina vai dançar balé, vai gostar de se maquiar, vai isso e aquilo. E quando não é assim, acaba gerando, né? Vindo a frustração, né? A frustração. Então, isso independe da via de parentalidade, assim, né? Mas na verdade é uma questão que a gente que sempre tem que vir à tona entre o casal quando surge a discussão, né? Sobre serem pais, seja pela via escolhida que for, né? Porque a gente sabe que tem gente que opta pela adoção em um primeiro momento, né? Sem aquela questão da gestação, né? Que pensa, a gente quer ter um filho adotado e a gente vai abrir o coração e vai viver esse momento. E ok, mas as duas formas precisam ser bem pensadas e trabalhadas e conversadas, né? Não dá pra agir no impulso também, né? E tem muitas famílias, né, que acabam, vamos tentar adotar. Daí vem a criança, porque tem o estágio de convivência. Porque o estágio de convivência são aqueles 90 dias que podem ser renovados, né? Que a criança já fica ali no seio da família, né? Mas a partir daquele momento a criança já faz parte da tua família, né? Claro que legalmente é um período que permite essa devolução. Depois da sentença de adoção é para ser irrevogável, por mais que a gente saiba, né, que algumas vezes acontece igual a devolução. Devolução é até, né, ruim assim a gente escutar, porque sobre uma pessoa, né? Não é uma roupa ali na loja que não serviu, né? Então precisa ser uma decisão que precisa ser ela bem consciente, bem amadurecida, né? Porque envolve, né, toda a família. Porque assim como teve a expectativa da família, tem a expectativa da criança que foi adotada, que muitas vezes ela passou tempos em um abrigo, ou ela sofreu maus tratos em alguma família. Enfim, seja a história que estiver por trás daquela criança, no momento que alguém escolheu ela e que ela foi para uma casa, ela também criou aquela expectativa, né? E aí é uma frustração para aqueles sentimentos também. Não era isso que a gente queria, a gente vai devolver. A gente sabe que pode, tem 90 dias que pode acontecer muita coisa, mas daqui a pouco a expectativa de todo mundo em fazer dar certo é a melhor, né? Assim, porque quando nasce a criança que nasce da gente, que tem gestação, tu não tem pra onde devolver, teoricamente, depois, né? Mesmo que não dá certo, mesmo que tu passe várias noites sem dormir, mesmo que às vezes pode dar uma vontade de pensar, vou sair correndo e largar tudo, a gente não faz. Então, na questão da adoção, talvez é algo que falte, às vezes, para as pessoas, né? Esse questionamento, eu acredito, essa autocrítica e até esse amadurecimento, eu acredito que surgem as doulas de uma maneira muito importante no processo, talvez para ajudar, né, tanto a dar mais celeridade na questão do processo judicial da adoção, porque muitas pessoas ficam, digamos assim, trancando a fila, né, porque elas estão na fila, mas na verdade elas não querem muito isso e quando vem, eu vou devolver, não era bem o que eu queria. E nisso tem outro casal que queria muito, que está perdendo tempo e podia estar com aquela mesma criança. A gente sabe, né, que tem, nas varas, tem a equipe multiprofissional que, né, avalia os interessados, que só então, né, depois, daí passam, né, o resultado da avaliação para o juiz, que só depois vai entrar lá no SNA. Tá, como é que funciona assim, tipo, daí eu decido que eu vou entrar na fila de adoção, ou eu já estou na fila de adoção, descubro que tu estás atuando como doula e vou te contratar. Aí,
Como é que funciona depois disso? Porque a gente sabe que, vou comparar de novo, mas as doulas de gestação, elas sabem que tem aqueles 9 meses, né? E aí marcam no primeiro momento, acho que é um encontro por mês, depois fica de 15 em 15 dias. E é alguém que começa a ter contato com aquela família, às vezes se tornar até muito próximo. Tem algumas doulas que acabam virando até madrinhas das crianças, né? Porque se tornam, né, pessoas em quem a mãe passa a confiar, quando sente qualquer coisa passa a procurar. E a doula de adoção, como é que se firma assim esse processo de contratação, a gente pode falar assim, mas também de convivência, né? Como é que ela se insere na família? Existe algum limite, né? Algum limite que não pode ultrapassar? Porque a gente sabe que nas questões de psicologia, por exemplo, a gente não deve criar vínculos, né, assim, pessoais. Mas na questão de doulagem, assim, tem isso ou não? A doula pode se tornar daqui a pouco uma amiga da família com o passar do tempo? Como é que funciona essa relação, assim? Não, é diferente, né, do processo terapêutico, assim, essa é uma das questões, pode ter essa proximidade até bom, assim, né, e justamente não são os 9 meses, pode durar muito mais, né, mas a gente estabelece com a família, assim, 5 encontros, né. E daí o combinado, assim, são esses 5 encontros que a gente combina juntos quando, né, é esse melhor momento. Mas, assim, nada impede, já tivemos os 5 encontros e a família precisa de mais, a gente vai combinar mais, né. Mas é como eu te disse, ainda mais no meu caso em específico, por ser psicóloga, a gente marca esse primeiro encontro, né, e daí a gente define, né, qual a melhor abordagem, a necessidade, mas como na doulagem, ela é no mínimo 5 encontros, assim, 5 momentos com a família, mas a gente entende que às vezes, né, é preciso mais e daí volto a conversar, né, o combinado com a família e com a doula, assim. Tá, e aí como a gente já falou, né, que assim, a adoção, tanto como a gravidez, ela envolve muita romantização e idealização também, né? Como que a gente faz, como é que pode fazer para escapar dessas armadilhas, assim, para pensar melhor, para ser uma questão com o menos de romantização possível, né? Como tratar, assim, com as pessoas que procuram por uma doula de adoção, nesse caso? Eu acho, eu não sei se, falando em adoção, é bem romantização, assim. Às vezes me parece o contrário, assim. Tem muito preconceito em torno, sabe? Por exemplo, o acolhimento, né? Os acolhimentos por muito tempo em novela, filmes, né? Claro que a gente tem muitos resquícios de como a adoção era feita, enfim, dos orfanatos, né? Que hoje em dia a gente nem, né, chama mais assim, não é assim. Mas são lugares de muito afeto, muitas vezes. Né? E se a gente vai acompanhar alguns filmes, novelas, é sempre visto como um lugar ruim, né? Então, são coisas que são faladas ou é visto de uma maneira, às vezes, né, sobre a adoção que nem sempre é daquela forma. Eu vejo, né, ao contrário, assim. Vejo uma das principais que eu já escutei várias vezes, inclusive foi falado para mim, né, que a adoção é a maior caridade que um ser humano pode fazer pelo outro, né? Assim, adoção não é caridade, é uma via de parentalidade, né? Isso, assim, é uma das coisas que a gente precisa, assim, contribuir para que seja extinto e as pessoas não pensem assim. Caridade seria tu botar alguém para morar de favor na tua casa, né? Tu abrir a porta para a pessoa e dizer, fica morando aqui um tempo. Nesse caso, tá criando um vínculo, são pais e filhos, né? Então, realmente não é caridade, né? A gente ninguém tem filho por caridade, né? E assim, é mais uma vez que a gente pode também pensar de resquício de como a adoção acontecia antes, né? Muitas vezes tinha uma criança na família e ficava ali morando, não era algo legal, e daí as pessoas achavam que estavam fazendo algum favor, né? Filho e da a adoção que foi criado pelo, né? Antigamente tinha. Sim, e a adoção ela não pode ser. Hoje em dia a gente nem precisa falar em adoção legal, porque a adoção tem que ser, né? É um princípio básico. Não existe outra forma. A adoção ela tem que ser legal, né?
tem que procurar a vara da infância e da juventude. Outra coisa muito importante, né? A dolagem ela só acontece assim, dessa maneira, né? Se alguém fez alguma adoção de outra forma, a gente não pode auxiliar, né? Sim, tem que ser tudo pelas vias legais, né? A gente pode, daqui a pouco a pessoa pode não concordar com o sistema, mas é assim que ele tem que funcionar, né? Eu não posso ir contra ele só porque eu não concordo, né? E a gente vai chegando ao final, né? Assim, tem muito para ser dito sempre sobre adoção, né? Mas a gente também está preparando uma reportagem especial sobre o assunto, onde eu vou falar com diversos outros profissionais, né? E com pessoas que adotaram, né? Ou com pessoas que estão na fila de adoção, enfim. E aí a gente vai aprofundar melhor o assunto. Mas aí, pra gente encerrar, então, vou te pedir para deixar uma mensagem, né? Para aquelas pessoas que têm essa vontade de adotar, que já pensaram sobre, ou que estão na fila, às vezes já desesperançosas, né? Porque a gente sabe que assim como o processo da gestação que as pessoas às vezes, não consigo, vai perdendo a esperança, né? As pessoas que estão por muito tempo na fila de adoção, a gente sabe também que a esperança a chama da esperança vai se apagando, né? E aí passa mais um ano, passa mais um mês, passam mais 2, e daqui a pouco a pessoa já está desesperançosa, né? Daquilo, mas continua naquele processo acreditando que pode dar certo. Então eu vou te pedir para deixar uma mensagem para essas pessoas que têm essa vontade, né? De adotar, enfim, de abrir o coração para se tornar pai ou para se tornar mãe, né? Dessa maneira, dessa forma de parentalidade que é a adoção. Bom, a gente sabe, né, como a gente estava conversando, que a espera gera ansiedade, né? Gera bastante ansiedade e por vezes, como a Buca falou, acaba desestimulando, né? Mas quando a decisão pela adoção ela é feita de uma maneira consciente, como é que a gente sabe que é consciente? A gente tem que procurar profissional, né? Seja a doula, né, de adoção, seja um psicólogo, enfim. A partir do momento que essa decisão ela é consciente, por mais que demore um pouquinho, a gente segue na espera. Nós temos um grupo de adoção aqui em Bagé, tá? O Gabi. Ele é importante, né? Agora no dia 20 de maio mesmo a gente vai ter um encontro, né, aberto, vocês estão convidados. Esse momento de troca, ele é muito importante, né? Ele ajuda a reduzir um pouquinho, né, essa ansiedade, porque vocês vão poder trocar com outras pessoas que estão na fila, outras pessoas que ainda não entraram no SNA, né? Mas têm um interesse, famílias que já adotaram há bastante tempo, né? A gente também aborda temas importantes para adoção, ou, né, já quero, enfim, né, contratar uma doula para ir vendo essas questões legais, enfim, vendo todas as outras, tendo esse suporte emocional, né? Eu acho que todos esses são caminhos importantes, né, para auxiliarem de alguma forma, né, essa tua espera. Tu nos falava da reunião, né, do grupo de adoção, de apoio à adoção aqui de Bagé, que vai ser aberta, que as pessoas podem participar. Tu falou que é dia 20 de maio. Onde e que horário vai ser? Vai ser dia 20 de maio, às 3 da tarde, no Centro do Idoso, né? Eles gentilmente nos oferecem, nos cedem uma sala, né? E a gente vai estar aguardando vocês. Tá bem, então quem quiser participar fica convidado aí, né? E eu vou te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em estar aqui conosco, né, nos falando sobre esse assunto que é tão novo. Eu particularmente não conhecia, ficamos surpresos quando chegamos no teu nome, sabendo que tu estás fazendo essa formação, mas também felizes, porque eu acho que todo o apoio é bem-vindo, né, nessa situação, assim, quando as pessoas decidem passar por esse momento que a gente sabe que é importante, fundamental e irrevogável, né? Então é uma decisão que tem que ser muito madura e muito bem tomada. Então, parabéns aí pela tua quase nova formação. Muito obrigada. E obrigada por estar aqui conosco, nos elucidando aí sobre tantas dúvidas desse assunto. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada. Então, a gente encerra aqui mais essa edição do Câmara Entrevista, né? Então, reforçando, conversamos com a psicóloga Mariana Mello, que está em formação para ser uma doula de adoção, né? Continue ligado aí na nossa programação, canal 16 da NET, 5.3 TV aberta, o nosso canal no YouTube e também as nossas redes sociais, que estão sempre abastecidas aí de muita informação e de tudo que está rolando aqui de novidade na TV Câmara Bagé.